da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Caríssimos irmãos e irmãs, trago a você que nos acompanha uma pequena reflexão sobre o pilar do pão. Sabemos que este quadriênio que estamos vivendo, dentro das pistas que nos apresenta a nova diretriz da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, ela apresenta esta metodologia da ação pastoral a partir de 4 pilares. E um destes pilares é o pilar do pão. Hoje refletiremos um pouquinho sobre este pilar. Os outros pilares já fizemos a exposição. Você pode acompanhar nos nossos canais da Diocese, no meu canal pessoal. Você pode estar acompanhando todos os outros. Então aqui nos limitaremos em falar um pouquinho sobre esse pilar do pão, que está no documento 109, que são as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil 2019 a 2023. Pois bem, o pilar do pão, ele vem destacar e chamar-nos a atenção para a importância da Eucaristia e a palavra. Eucaristia como sendo o centro. Eucaristia e palavra, diz o próprio documento, são elementos essenciais para a vida do cristão. E estes elementos, eles se destacam, se fortalecem e é adquirido justamente na prática litúrgica, ou seja, no ato litúrgico. E a liturgia é, para nós cristãos, o coração da comunidade. Portanto, toda esta realidade, estas maravilhas presentes na Eucaristia, nós adquirimos na própria liturgia. E assim a comunidade privilegia, destaca a liturgia como centro da sua ação mistagógica. Depois, as comunidades precisam valorizar para esta ação litúrgica, especialmente o domingo. O domingo como sendo esse dia por excelência em que o cristão preza pelo seu encontro pessoal com Deus, pessoal e comunitário. Então, o domingo é esse dia por excelência para o nosso encontro pessoal e comunitário com Jesus Eucarístico. Depois, é preciso olhar para esta ação litúrgica. Como já disse, sendo esta ação litúrgica para nós cristãos o coração da comunidade. Não podemos esquecer isto. A liturgia deve ser o coração da comunidade cristã. Depois, nós precisamos nos identificar com este que é o domingo, como vai destacar o texto das diretrizes. E o domingo aqui, o documento apresenta como 3 características essenciais para nós, e que nós precisamos olhar a partir desses 3 âmbitos. O primeiro âmbito é olhar o domingo como o dia da alegria. Alegria por ser o dia do encontro do homem com Deus, o dia desta aproximação maior com Jesus Eucarístico. Alegria porque celebramos a Páscoa. Alegria porque refazemos a nossa vida em cada liturgia que participamos. Depois, o domingo como o dia do repouso. É sim, aquele dia em que os trabalhos diminuem, o que somos convidados a cessar um pouquinho o trabalho, repousar um pouquinho, refazer o nosso corpo, o nosso físico, para então retornar no dia seguinte ao trabalho. Terceira e última característica do domingo é o dia da prática da solidariedade. Todos os dias somos chamados a praticá-la, mas por excelência o domingo, o dia dessa prática da solidariedade com
o outro, com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Sabendo, dito isto, o domingo como o dia da alegria, o dia do repouso e o dia da solidariedade, gravemos isto em nossa mente. O texto nos chama a atenção que a liturgia não deve ser uma liturgia angelical ou uma liturgia fora dos nossos parâmetros humanos. Uma liturgia só de louvores, uma liturgia só de cantos angelicais. Vai nos chamar a atenção, o texto, dizendo que a liturgia não pode ser simplesmente uma ação intimista ou subjetivista, uma ação do meu egoísmo, do meu narcisismo, que eu vou alimentar o meu eu, o meu ego, o meu Deus. Diz as diretrizes que nós precisamos romper com esse tipo de liturgia, uma liturgia intimista, egoísta, que pensa somente no eu. Precisamos nos libertar, deixar de ser escravo desse tipo de liturgia e abraçar uma liturgia, portanto, mais pé no chão, mais concreta, realista da realidade que nós estamos vivendo. Ou seja, precisamos também, diz o texto, nos libertar de uma liturgia rubricistas, ou uma liturgia escrava das rubricas, das leis litúrgicas. Tende a ser só aquela formazinha, e se eu fujo daquela forma estou errado, ou se eu deixo de respeitar uma vírgula daquele rito, estou errado. Precisamos nos libertar, deixar de ser escravo destas rubricas da liturgia. É claro que não é desrespeitar, jogar fora o missal romano, mas é usar o missal romano sem ser escravo de uma lei fechada, como fazia o povo judeu, mas ter uma mente aberta, para também usar da nossa realidade na ação litúrgica. E assim, ser um cristão sempre mais aberto, não ser escravo desta rubrica, mas um cristão leve, um cristão aberto ao mistério de Deus. Este é a grande ênfase das novas diretrizes, ou seja, está ligado ao mistério divino sem deixar o chão que nós estamos pisando, ou seja, não viver no mundo da lua ou dos anjos, mas estarmos fixos no mundo em que nós vivemos e rezarmos a partir desta realidade que nos é tocante. Depois, diz o texto que em tempos de individualismo extremo é preciso fazer com que a nossa oração dê um salto em relação a isto. Sair desse mundo fechado do egoísmo, do meu eu, do meu e pronto, e nos abrirmos para uma realidade mais ampla, mais holística, que não esteja fechada só no meu interesse, mas seja uma liturgia voltada para o coletivo e não simplesmente para o meu egoísmo, para aquilo que eu busco para suprir as minhas necessidades simplesmente. Então é preciso que nós cheguemos a uma espiritualidade comunitária. O grande ideal dessa diretriz e o convite que nos faz é justamente chegarmos à realização dessa liturgia comunitária. Toda liturgia deve ser comunitária. Dizer que a liturgia é comunitária não é simplesmente pronto, agora a partir de agora toda oração que eu faço tem de ser junto com pessoas. Não. Oração comunitária é dizer que eu estou rezando unido com todas as pessoas. A igreja diz, olha, para nós padres, por exemplo, e religiosos, quando nós rezamos a liturgia das horas, quando nós rezamos a Santa Missa, mesmo que eu esteja rezando sozinho a missa, mas eu estou unido com toda a igreja. Não estou rezando sozinho, eu estou rezando com a comunidade, unido com toda a comunidade. Então diz a diretriz, toda liturgia deve estar voltada para
o comunitário e nunca somente para o meu, para o eu, para o meu individualismo. Assim, é preciso, diz o texto das diretrizes, é preciso que evitemos algumas coisas. Por exemplo, evitemos a separação entre culto e misericórdia. Eu estou na igreja todos os dias, na missa todos os domingos, mas eu faço como aquela história do da parábola do bom samaritano, né? Ou seja, o sacerdote e o levita, conhecedores da lei, não se identificaram com aquele moribundo que estava caído, porque para eles aquele não tinha nada a ver com eles. Eles conheciam a lei, mas não foram capazes de empregar a lei, ou seja, de exercitar a lei com aquele que precisava. Ou seja, eles ficaram apenas com a letra da lei e esqueceram de pô-la na prática da vida. Então, as novas diretrizes vêm trazer esse convite para nós. É preciso viver, né, esta unidade, né, do sacramento com a misericórdia. Não pode estar separado o culto, a sagrada liturgia da missa, da misericórdia. Eu estou na missa, mas não exercito a caridade com ninguém. As duas coisas precisam caminhar juntas. E depois, a liturgia precisa estar unida à ética, né? Eu preciso evitar esta separação de liturgia e ética e fazer com que essas duas coisas caminhem juntos, né? Tanto a liturgia como a ética devem caminhar juntas, o respeito com o outro. E termina dizendo, é preciso fazer com que a liturgia esteja unida à caridade. É estranho você dizer que conhece a palavra de Deus, vivenciar esta palavra de Deus e ser incapaz de fazer a caridade com alguém que se aproxima de você. Então o convite é esse, né? É vivenciar a liturgia sem esquecer da realidade que estamos pisando, que estamos vivenciando. E termina esta pequena reflexão com algumas práticas que nos convida a esta reflexão a respeito do pilar do pão. Destaca especialmente que precisamos priorizar o domingo para as celebrações da palavra, onde não tem o sacerdote, que nós possamos incentivar e valorizar a liturgia da palavra, a celebração da palavra, né, para as pessoas que não têm acesso à Sagrada Eucaristia todos os dias ou aos domingos. Valorizar e incentivar a piedade popular. É bonita as celebrações, as orações dos nossos avós, valorizar estas piedade popular na nossa zona rural e nossas cidades. E sem esquecer da valorização do canto litúrgico, né? Diz a diretriz, né? Valorizar o canto litúrgico, da mesma forma respeitar o ano litúrgico, não estar fugindo ou criando uma liturgia própria, mas respeitar aquilo que o ano litúrgico reza para todo cristão. Depois, zelar pela qualidade da nossa homilia enquanto sacerdotes, ministros da palavra, para que não seja uma coisa cansativa, nem para nós que pregamos, nem para aqueles que estão a nos ouvir, mas que seja uma coisa leve, seja uma coisa compreensível. Na liturgia do domingo, sempre a igreja nos oferece a leitura primeira, o evangelho, a segunda leitura e o salmo. Então, priorizar estas leituras, não podemos ficar fugindo daquilo que a liturgia nos oferece. São tantas coisas, né, que nós não podemos estar fugindo. Se nós usarmos tudo aquilo que está na liturgia da palavra, nós temos coisas até demais para falar. Então, nos prezemos por aquilo que a liturgia da palavra nos oferece, para fazermos uma homilia que nos leve a rezar e faça também aqueles que nos escutam a rezar. E reconhecer, diz o texto, né, reconhecer o papel das mídias de inspiração católica, né? A importância das mídias sociais, especialmente a partir dessa pandemia, né? Se mostrou a necessidade que nós temos de aderir a esses meios e assim chegar a mais pessoas com esta palavra de Deus.
e nunca, usando os meios de comunicação sem fugir daquilo que a CNBB nos apresenta como normas. Então, nunca fugir desta realidade. Tá certo, povo de Deus? Então, aprendamos, valorizemos este pilar do pão. É o sustento desta igreja. Nós precisamos desse pilar para o sustento da nossa fé. Bom, espero que você tenha entendido um pouquinho e te convido a ler o documento 109, as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, e você vai entender com mais profundeza o verdadeiro significado deste pilar do pão. Paz e bem para todos nós.